Glória a Deus, boa tarde na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos, que vençam hoje, amanhã e sempre, no poderoso nome, o nome de Jesus, o Rei da Glória. Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Curar, episódio de número 21. Uau, meu Deus do céu, episódio de número 21. Estamos em contagem regressiva para um tempo maravilhoso da parte do Senhor, uma festa bíblica gloriosa, poderosa, chamada biblicamente, na língua original, que é o hebraico, Shavuot, conhecida no Brasil como Pentecostes, em outras nações também conhecido como Pentecostes. São 50 dias, é o marco de 50 dias após Pessa, após Páscoa, após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, nos últimos dias, e no passado a saída, a retirada do povo de Israel da escravidão do Egito, e ali a entrega da lei no Monte Sinai. Foi no dia 50, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que a promessa se cumpriu, o envio da pessoa do Espírito Santo aos discípulos. Como Jesus disse: eu irei e rogarei ao Pai que Ele vos envie o Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês receberão, vocês o verão, amém? Vocês o conhecerão e Ele estará com vocês e junto a vocês para sempre. Uau, que maravilha! Então, Pentecostes fala de cumprimento de promessas. Pentecostes fala de entrega da parte do Senhor ao seu povo, de aliança estabelecida de Deus com o seu povo. Uau, isso é maravilhoso demais. Nós estamos caminhando nisso, Hoje fazem 21 dias nós passamos por Pessa, passamos por cima das dificuldades, passamos por cima das limitações, passamos por cima do orgulho, passamos por cima da doença, por cima da enfermidade, por cima dos nossos inimigos que nos oprimiam, por cima da miséria, por cima do medo, por cima daquilo que nos escravizava. Nós saímos em liberdade no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Lá no canal do YouTube nós temos os registros, é mais de um, da conferência virada. Uau, foi algo maravilhoso. Na verdade, conferência, deixa eu recordar. Uau, qual foi a conferência, meu pai? Que foi a conferência de Páscoa? Não foi virada. Ou foi virada? Foi virada, sim. Conferência virada. Glória a Deus. Pronto. Foram tantas conferências. Nós tivemos conferência salvação, conferência virada, conferência... agora eu lembrei. Me perdoem. Conferência revolver. Sim, revolver. Isso. Conferência revolver. Dia que o Senhor removeu a nossa vergonha, removeu o opróbrio. Então foi a conferência revolver. Glória a Deus. Então já tivemos várias conferências para lembrar assim de última hora. Não é fácil, mas pela graça do Senhor eu acabei de lembrar. Conferência revolver. Você pode ir lá no YouTube, @APNChurch, está a receber tudo aquilo que foi liberado no nome do Senhor Jesus. E daqui a algumas semanas nós teremos a segunda Pessa, segunda Páscoa, sim, que é uma oportunidade que há, ok? Que vai cair numa segunda-feira, e eu estarei trazendo aqui uma live especial para trazer uma mensagem da parte do Senhor e ministrar a vida de todo aquele que crê, todo aquele que quiser. Amém? Oportunidade também a quem não entregou o que é requerido em Pessa, pode entregar nessa segunda Pessa. É uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Segunda Pessa fala de segunda oportunidade. Todos os dias Deus nos dá uma segunda oportunidade, de repararmos
o erro, de repararmos as distrações, de repararmos aquilo que deixamos passar, a oportunidade que deixamos escapar. Então essa segunda P será ocorrer numa segunda-feira. Em breve eu venho com mais informações do nome de Jesus, mas já deixo avisado que haverá uma live muito especial, com presença, palavra e poder de Deus, no nome do Senhor Jesus. Então gere expectativa e fique ligadinho, fique ligadinha no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Você que ainda não é inscrito no canal do YouTube, no nosso canal, você pode depois ir até lá, através do @apnchurch, amém? Esse arroba também é para o Instagram, né? Essa live está sendo gravada pela minha conta pessoal, oficial, que é @mateuspontes_oficial, mas você pode também passar a nos seguir no Instagram da família Apnchurch. Somos mais do que um ministério, nós somos uma família para pertencer, uma família que está a edificar aquilo que o Senhor tem estabelecido a ela no nome de Jesus. Caminhamos por obediência, em obediência, através da obediência sempre ao Senhor, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito que nos guia, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Estou feliz que você esteja aqui comigo, que Deus te abençoe grande e abundantemente. Vamos orar e vamos entrar nesta última reflexão, ok? Amanhã nós entraremos em um novo tema. Essa é a última reflexão deste tema, que é a capacidade de ter compaixão, e nós amanhã entraremos em uma nova temática, curando, sarando assim uma nova camada de nossa alma, no nome de Jesus. Shalom, shalom filha, Deus te abençoe. Profetiza Elza. Shalom meu amado, meu precioso irmão, Deus te abençoe. Manuel Mateus, homem de Deus, Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. Amém, filha, amém. Recebo em nome de Jesus. I receive in Jesus' name, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai, te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela chuva que desce sobre a terra, que é um marco profético neste dia 3 de maio do ano de 2025. 3 fala de testemunho, 3 fala de poder de Deus, 3 fala de unidade, de concordância, Pai. Nós estamos em concordância, a igreja está em concordância, nós estamos neste propósito de jejum, oração, Bíblia e comunhão, jejum todas as terças-feiras, jejum todas as quintas-feiras, Pai. Nós estamos juntos, unânimes, para o louvor da sua glória, no poderoso nome de Jesus. E nós declaramos e decretamos que as trevas, por mais que elas se unam, por mais que elas se movam para satisfazer os propósitos de Satanás, não prosperarão, não terão êxito. Em o nome de Jesus, o teu plano é perfeito, o teu plano é um sucesso e ele se cumpre nesta terra. E nós somos veículos, nós somos canais para o cumprimento destas coisas. A tua igreja está a orar, Pai. A tua igreja está em comunhão contigo e com os santos. A tua igreja não é uma igreja dividida, mas uma igreja unida. A tua igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E nós estamos, Senhor, avançando nesta realidade. Que esta chuva que caiu aqui em Boa Vista, que caiu nos municípios, que caiu nas cidades do estado de Roraima, caia também no Rio de Janeiro. No nome de Jesus, que as artimanhas satânicas, os planos, os projetos malignos, no nome de Jesus, sejam frustrados no dia de hoje, Pai. Ó Deus, vem sobre aquele lugar, vem o teu reino, Senhor, venha o teu reino em nome de Jesus e dissipe as forças das trevas, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Nós liberamos os teus anjos naquele lugar, liberamos os teus arcanjos naquele lugar, liberamos os teus querubins, os teus tronos naquele lugar, Pai, de modo que nenhum portal satânico se abra sobre a nação. Meu Deus, como Satanás é astuto, é sagaz, ele sabe que a guerra começa pelo sul, que quem quer vencer começa pelo sul, e onde ele está, no sul da nação. No nome de Jesus, nós declaramos e decretamos que nenhum portal de trevas se abrirá, nenhum portal de trevas se abrirá, somente portais de luz se abrem, luz do reino de Deus, em nome de Jesus, para que o conhecimento da glória venha sobre todos, Pai, que durante as apresentações haja um constrangimento do povo,
Haja um constrangimento das pessoas, que elas não fiquem em transe, que elas não percam a noção, que elas não percam, Senhor, os sentidos, que elas não sejam possuídas pelo engano, não sejam possuídas pelas trevas, por espíritos malignos, que elas não sejam sacrifícios de Satanás. Oh, Senhor, mas no nome de Jesus haja um constrangimento e elas caindo em si, como o filho pródigo caiu em si. O filho pródigo caiu em si quando estava ali diante de uma refeição de porcos, de alimento de porcos, bolotas, lavagem, Pai, que estas caiam em si, que estas milhares de pessoas que estão saindo de outros estados, de outras nações, de outras regiões, em nome de Jesus, eles caiam em si, cada pessoa cai em si. Veja, meu Deus, eu estou em um show satânico, meu Deus, eu estou diante de um altar de trevas, meu Deus, eu estou me oferecendo em sacrifício vivo, profanado, contaminado, em nome de Jesus. E estes comecem a gritar: Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei da glória, no poderoso nome de Jesus. E age em nome de Jesus a ação soberana do Senhor, no nome de Jesus, o Rei da glória. Assim decretamos, assim declaramos, assim profetizamos, no poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome, o nome de Jesus. Você concorda com essa oração, com essa intercessão? Amém, diga amém, digite amém no nome de Jesus. Também te amo, meu querido. Deus te abençoe grandemente, glória a Deus. Gente, meu Deus do céu, hoje é o dia. Hoje é o dia que a glória de Deus resplandecerá. Minha apóstola ainda há pouco veio falar comigo e ela disse assim, que tem gente usando fralda geriátrica para não ter que sair para ir ao banheiro, para caso a Lady Gaga apareça, eles estejam ali em prontidão. Gente, que sacrifício esse povo está entregando a Satanás. Olha o nível de sacrifício. Pessoas sem condições financeiras fizeram empréstimos, venderam bens, venderam veículos, carros, venderam casas, venderam o que podia para juntar dinheiro para estar diante de uma serva de Satanás. Eu falo isso abertamente porque é verdade. Você pode olhar, se você assistir 2 ou 3 videoclipes dela, meu Deus do céu, é de embrulhar o estômago. Estão a entregar adoração às trevas. Deus não está a receber isso. Não, nada a ver, apóstolo, nada a ver, que você não entende de reino espiritual. Misericórdia, também fiquei preocupado. Misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Estou ali aqui os comentários. Quando soube que essa mulher vinha para o Brasil, terrível. E é uma agenda satânica. Uma agenda satânica que está a se cumprir. Mas nós somos o bloqueio no nome de Jesus. A igreja de Jesus é o bloqueio. Estamos a orar, estamos a jejuar, estamos a estar em comunhão no nome de Jesus, neste propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado e mais uma vez Satanás seja envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos a refletir sobre a capacidade de ter compaixão. Essa capacidade não vem do homem, não vem da mente humana, não vem das emoções humanas, não vem da vontade humana. Vem da vontade de Deus. Vem do próprio Deus. Compaixão é virtude de Deus. Compaixão é capacidade que Deus dá à humanidade, aos seus filhos. Somente os filhos de Deus podem ter e manifestar compaixão. E os filhos de Deus precisam ser sarados para poderem manifestar compaixão. Porque muitos já têm esta virtude, mas não estão a manifestá-la.
Muitos já possuem esta capacidade, mas não estão a manifestá-la. Por quê? Porque estão distraídos. Por quê? Porque ainda estão presos ao passado, em falta de limites, ainda em ódio, ainda em amargura, ainda em egoísmo, ainda em desequilíbrio, em justiça própria. E o Senhor vem sarando, vem tratando nestes 21 dias. Amém? Todas estas coisas para que nós tenhamos esta capacidade de manifestar compaixão. Nós aprendemos nos episódios anteriores que Jesus, por onde ia, ele se movia de íntima compaixão. Para lembrarmos o conceito de compaixão. Me perdoem. Compaixão é sentir intimamente, sentir nas entranhas o que o outro está sentindo, a necessidade do outro. Isto é compaixão. E quando fala de entranhas, fala não dos órgãos internos, das vísceras, mas do espírito humano, do espírito do homem, do espírito da mulher. Nós precisamos recordar o que está escrito em Gênesis 1:26. Deus determinou, façamos o homem a nossa imagem. Se a imagem de Deus é ser um espírito como ele é. João capítulo 4, Jesus mesmo abriu sua boca e declarou à mulher samaritana: Deus é um espírito. Está em busca de verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Shalom, filhos. Boa tarde na presença de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus quem vive sim. Aleluia. Então, Deus é um espírito e nós fomos criados à sua imagem, segundo a sua semelhança. Fomos criados seres espirituais como ele é. Amém? Ser semelhante a ele. O que é que Deus está fazendo? Deus está a governar e a dominar sobre tudo. Então, ser semelhante a Deus, amém, é governar como ele governa a terra, como ele governa todas as coisas. É Deus governando a terra, toda a terra através de nós. Precisamos lembrar que o pecado, ele fez separação entre o homem e Deus. Como está escrito, porque todos pecaram e expulsos foram da glória de Deus. Mas Deus, em seu plano perfeito, que é um sucesso, você precisa sempre recordar disso, sempre lembre-se disso. Amém? O plano de Deus é um sucesso. Ele abriu um novo e vivo caminho por meio do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que é a imagem do Deus invisível, o primeiro de toda a criatura, o primeiro de toda a criação. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele mesmo declarou em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, por meio de Jesus, nós temos novamente acesso ao Pai. Quando temos acesso ao Pai, recebemos o seu Espírito e somos ressuscitados em nosso Espírito. E ocorre o fenômeno chamado de novo nascimento. Então, nós nascemos da água e do Espírito e agora nós nascemos de novo a imagem e semelhança de Deus por meio de Cristo e não mais a imagem e semelhança de Adão. Estamos a entender? Nascemos a imagem e semelhança de Deus novamente por meio de Cristo. E deixamos de ser a imagem e semelhança de Adão. Deixamos de ser a imagem e semelhança de Adão. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 está escrito: aquele que está em Cristo é uma nova criação, é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram, ficaram para trás. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós tornamos a ter essa capacidade de sermos compassivos, de manifestarmos compaixão. Jesus, por onde ele foi, por onde ele passou, ele manifestou compaixão. Quando ele chegou em Naim, na porta da cidade vinha uma viúva, cujo filho havia morrido e estava indo enterrar.
Jesus se moveu em íntima compaixão por ela, olhou para ela e disse: não chores. Mandou parar o pessoal que estava a carregar o caixão, e ele tocou no caixão e disse ao moço: jovem, a ti eu digo, levante-se. E o jovem se sentou no caixão, e ele, pegando o jovem, o entregou à sua mãe. Uau, que coisa linda, coisa maravilhosa. Ele ia passando depois ali por Jericó. 2 cegos que estavam à beira do caminho começaram a clamar, a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, mandando chamar, perguntou a eles: o que vocês querem que eu faça? Jesus, movido de íntima compaixão, realizou isso. Eles disseram: que nós recobremos a vista. Então Jesus os tocou e eles tornaram a ver e passaram a segui-lo. Tornaram-se discípulos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória, que maravilha, queridos. É isso que acontece quando somos movidos de íntima compaixão. Milagres são manifestos. Deus opera através de nós. Porque não é a vontade humana, é a vontade de Deus sendo realizada através do humano. Estamos a entender? Não é a vontade humana, não é a minha vontade, mas a vontade de Deus realizada através de mim. Louvado seja Deus. Através de você, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, depois de ter dado uma missão aos seus discípulos, eles entravam e saíam das aldeias, das cidades. Jesus falou: ó, venham, vamos a um lugar deserto para que vocês descansem. Porque eles iam e voltavam, os discípulos iam e voltavam, expulsando demônios, curando os enfermos, pregando o evangelho, ensinando sobre o reino. E eles não tinham tempo nem para comer, nem para se alimentarem. Então Jesus, tendo compaixão dos discípulos, falou: venham, vamos para o deserto descansar. Por que para o deserto? Por que o deserto? Porque ali dificilmente seriam encontrados, seriam perturbados, né? Tanto que Jesus tinha um lugar secreto, lá no Getsemane, um lugar de prensar azeite, e também ele estava sempre nas regiões desérticas, para ter privacidade. Estamos entendendo? E eles foram, pegaram um barco, entraram no barco e foram. Mas as multidões que saíram das cidades, das aldeias, daquela região circunvizinha, observando que eles pegaram um barco em direção ao deserto, foram correndo para o deserto. Oh, Jesus, que coisa! E era uma multidão. Sim, era uma multidão. E eles foram tão apressadamente porque queriam estar com Jesus, queriam estar com os discípulos de Jesus, onde Jesus estava, que eles chegaram primeiro. Quando Jesus desceu do barco e viu aquela multidão, começou a curá-los, começou a libertá-los, começou a ensinar e a pregar a eles, porque se moveu de íntima compaixão. Olhou para eles e viu que eles eram comparou a eles, como ovelhas sem pastor. Eles eram como ovelhas sem pastor. Precisavam ser cuidados, ser amados, serem instruídos, serem curados, serem desatados. Precisavam de direção. E ali Jesus começou a entregar todas estas coisas. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali já o dia sendo adiantado, Jesus disse aos seus discípulos, na verdade os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Jesus, despede a multidão porque a região é deserta e eles precisam voltar. Eles já estão muito tempo sem comer. Jesus olhou para os discípulos e disse: deem vocês de comer a eles. Jesus estava dizendo: o que eu estou fazendo, façam vocês também. Oh, Jesus.
E aí eles não entenderam, eles ficaram assim, nossa, como? Será que 200 denários de dinheiro, né, podem ser suficientes para comprar pão para essa multidão? Jesus falou, o que vocês têm? O que vocês têm aí? E aí alguém tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, traz para mim. Ele, tendo dado graças, partiu o pão, partiu o peixe, instruiu os discípulos a fazerem pequenos grupos, grupos de 100, grupos de 50. E ali ele entregou nas mãos dos discípulos, e os discípulos entregaram aos grupos. Oh, Jesus! Quem se move em íntima compaixão experimenta milagres sendo operados pelas próprias mãos, através das mãos. E foi assim. Aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram toda uma multidão. A saber, eram quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, ali podemos ter uma ideia que havia mais ou menos entre 15 a 18 mil pessoas. 15 a 18 mil pessoas. Se para cada homem havia uma mulher, né? Aí já são quase 10 mil. Vamos supor que tem mais 1 ou 2 crianças. Então a soma já é maior, né? O resultado já é bem maior. Então, uau, quase 20 mil pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Glória a Deus. E o detalhe, ainda sobraram 12 cestos cheios. Quando nós nos movemos em íntima compaixão, quando nós somos movidos pelo Espírito de Deus, por Deus, instrução de Deus no nosso espírito, não por aquilo que pensamos, aquilo que estamos sentindo, aquilo que queremos. Quando nós somos guiados por Deus e não por nós mesmos, aquilo que realizamos transborda, abunda, sobeja. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É assim que nós temos que nos mover. É assim que você deve se mover. No nome de Jesus. Eu quero abrir as escrituras aqui para você, para nós começarmos a concluir. Lá em Salmo 145, verso 9. Quero te mostrar o que está escrito. Salmo 145, verso 9. Olha que texto lindo. O Senhor é bom para todos, e as suas tenras misericórdias são sobre todas as suas obras. Eu gosto da tradução que diz: o Senhor é bom para todos e é muito compassivo para com todos. Isso é maravilhoso. Deus, o Senhor, Ele é compassivo. Ele tem compaixão. Todo aquele que é criado à imagem e semelhança de Deus, todo aquele que nasceu da água e do Espírito, que hoje é a imagem e semelhança de Cristo, o próprio Deus, deve ser compassivo como Deus é. E o que é ser compassivo? E nós vamos encerrar esse tema hoje. Amém? Amanhã nós iniciaremos um novo tema para a glória do Senhor Jesus, o Rei da Glória. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao 9. O apóstolo Pedro nos traz um entendimento claro da forma que nós devemos proceder. De que alguém compassivo, alguém que tem a capacidade, né, que tem compaixão, deve proceder. 1 Pedro 3, verso 8 e 9. Olha só o que está escrito. Finalmente, sejam todos de uma só mente. Sejam todos de uma só mente. Tendo compaixão uns dos outros. Amai como irmãos. Sejam compassivos, ou seja, tenham compaixão. Sejam atenciosos. Uau! Vamos aqui destrinchar um pouquinho o verso 8. Shalom, filho. Deus te abençoe. Lucas Ferreira. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, a sua casa.
Olha só. Finalmente, sejam todos de uma só mente. Esta mente que o apóstolo Pedro está a falar, quando ele menciona a mente, ele não está falando da mente humana. Ele está falando da mente de Deus. Está falando do Espírito de Deus. Nós que nascemos de novo, nós que reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, nós não temos mente dividida. Nós não temos várias mentes. Cada um tem a sua mente. Sabe aquela história? Ai, tu tem a tua verdade, eu tenho a minha. Isso é conversa de diabo, tá? Ah, não, mas tu tem o teu ponto de vista, eu tenho o meu. Isso é conversa de Satanás, querido. Isso é conversa de demônio. Isso é engano, isso é mentira. Isso é pensamento satânico, natural, satânico. Quando a Bíblia diz com clareza que nós temos o mesmo Espírito, nós somos batizados pelo mesmo batismo, temos a mesma fé, ligados pelo mesmo Espírito. Como pode o corpo de Cristo ter várias mentes? Me diga. Vários pensamentos. Não. Várias opiniões. Não. Podem haver várias revelações que colaboram. A multiforme sabedoria de Deus é múltipla. Deus, tanto que são dons diferentes, são ministérios diferentes, são moveres diferentes, são medidas diferentes, são membros diferentes do corpo, ok? Mas a mente é uma só. Quem é o cabeça? O cabeça do corpo, que é a igreja, não é Cristo? Nós estamos entendendo? Então, quando está a falar dessa mesma mente, uma só mente, está a falar da mente de Cristo. E o apóstolo Paulo, com clareza, nos revela qual é a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, lá no verso 16. Nós temos a mente de Cristo. Está a falar do Espírito do Senhor. O Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo. Louvem ao Senhor por isso. Amém? Então, se nós temos uma só mente, que é o Espírito Santo de Deus, nós temos que ter compaixão uns dos outros. Nós temos que ter o mesmo sentir. Nós temos que ter o mesmo sentimento. Nós temos que nos mover como Cristo, de íntima compaixão. Eu não posso mais realizar as coisas porque eu estou pensando em realizar, porque eu acho que eu estou sentindo, eu estou querendo. Não. Eu devo realizar porque Deus quer. Deus colocou para que seja realizado. Eu estou a sentir da parte de Deus, não da minha parte. Eu estou sendo impulsionado pelo Espírito de Deus e não pelo meu querer. Aleluia. Glória a Deus. Amai como irmãos. Você está entendendo que o amor não é um sentimento, mas é uma decisão, é um impulso? Eu resisto ou eu me entrego? Amai como irmãos. Sede compassivos. Sede atenciosos. É o que tem muito faltado. Está a faltar demais. Está a faltar, inclusive, no meio das congregações. A atenção. As pessoas já estão aí assim, ó. Elas só olham aqui, Estou vendo a minha bênção. Quero minha bênção. Estão sendo consumidores. Ninguém está vendo aqui, o irmão do lado. Ninguém está vendo o irmão do outro lado. Ninguém está vendo o irmão de trás. Ok? Está focado na bênção. Está repreendido. Isso é espírito de engano. Precisamos estar atentos à necessidade do outro. Vejam. Jesus, por onde ia, ele estava atento às necessidades do povo, da multidão. Às vezes nós queremos esperar a multidão, para começar a ter atenção. Ei, Jesus não começou com multidão, não. Jesus começou com um, com dois. Venham, me sigam. Venham, sigam-me. Você está entendendo? Começou a curar um, a curar outro. Daqui a pouco a fama de Jesus correu por todas as regiões. E vejam, Jesus ele não manifestava compaixão com todos, era com os que o Pai queria.
Pai estava a movê-lo. Ele não era guiado pela vista dele, pelos sentimentos dele, pelos pensamentos dele. Não, pelo querer dele. Ele disse com clareza: eu só falo o que ouço o Pai falar e só realizo o que vejo meu Pai realizando. Assim você e eu devemos ser no nome de Jesus. Vamos ao verso 9. Não retribuindo mal por mal. Você está ouvindo o que estou ouvindo? Ou injúria por injúria. Mas, ao contrário, bênção. Sabendo que para isto fostes chamados, para que possais herdar uma bênção. Agora sim, Jesus. Tem muita gente que está buscando a bênção, vivendo de forma egoísta, sendo que a bênção está no atendermos ao chamado do Senhor. Nós somos chamados para sermos compassivos, para manifestarmos compaixão. Nós fomos chamados para revelarmos a Jesus, a Deus ao mundo. Não pagando mal com mal, nem injúria com injúria, nem agressão com agressão, nem xingamento com xingamento, nem ofensa com ofensa. Mas ainda que façam todas estas coisas conosco, e semelhantes a estas coisas, semelhantes a estas, nós paguemos com amor. Nós retribuamos com a bênção, abençoando, sendo abençoadores. Quantas vezes disseram que Jesus era filho do diabo? Chamaram ele de Beelzebul. Quantas vezes chamaram Jesus de louco, lunático? Vamos amarrá-lo, ele está louco. Quantas vezes desprezaram Jesus? Falaram, esse aí é o filho do carpinteiro, está dizendo que é o ungido de Deus? Quantas vezes? Mas quantas vezes Jesus retribuiu da mesma forma? Nenhuma. Ele foi uma bênção a todos. Como está escrito em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, mente de Cristo, e com o poder do Espírito Santo, o qual andou por todos os lugares, fazendo o bem e curando, libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que você e eu devemos proceder. O apóstolo Pedro trouxe com clareza isso a nós. Amém? E o vínculo de tudo isso é o amor, queridos. É o amor que temos recebido de Deus e que devemos manifestar. Veja comigo, vamos abrir o último texto desta tarde maravilhosa, abençoada. Você está a ser abençoado? Você está a ser abençoada? Eu quero te encorajar a compartilhar. Amém? No nome poderoso de Jesus. Olha o que está escrito em 1 João 3,17. Porém, quem tem os bens deste mundo e vê que seu irmão necessita e fecha-lhe suas entranhas de compaixão, meu Deus do céu. Como habita nele o amor de Deus? É uma pergunta. Como habita nele o amor de Deus? Você está entendendo? O apóstolo João, ele vem trazendo aqui a prática da generosidade. Quem é compassivo, quem tem compaixão é generoso. Compartilha o que tem, do que tem. O apóstolo João mencionou bens materiais, bens deste mundo. Amém? Bens deste mundo. Mas não se limita aos bens deste mundo. Lembra? O próprio João, junto com o apóstolo Pedro, que foi o texto do qual eu mencionei ainda há pouco, lá em Atos capítulo 3, indo à igreja orar, às 15 horas, se não me engano, 15 da tarde. E chegando na porta da igreja tinha um paralítico, e ele estava ali pedindo esmola, esmolando. E Pedro olhou e disse, olhe para nós, não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Pegou ele pela mão direita e aquele homem saltou, andou, pulou, se alegrou, entrou correndo dentro do templo, glorificando a Deus. Não se limita a bens materiais, mas quem tem compaixão, compartilha de tudo que tem.
bens materiais, bens espirituais. Aleluia. Sempre movido, ó, de íntima compaixão, movida pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Eu declaro que você é movido, que você é movida pelo Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus se move dentro do teu espírito. Que o Espírito de Deus se move em você. Que o Espírito de Deus se move através de você. Que você é um canal aberto da glória de Deus. Em nome de Jesus, a tua alma não atrapalha o fluxo do agir de Deus nessa terra através da sua vida. Que você não é mesquinho, você não é mesquinha, você não é egoísta, você não é maldoso, você não é maldosa, você não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem, paga a maldição com bênção. Você é abençoador, você é abençoadora no poderoso nome, o nome de Jesus, o Rei da Glória, porque o amor de Deus está em ti. Este amor é revelado através de ti. Esse amor é revelado através de nós. No poderoso nome, o nome de Jesus. Uau, que tempo maravilhoso. Louva ao Senhor pela sua vida. Eu quero te encorajar a compartilhar esta live. Amém? Compartilhe essa reflexão, esta ministração. Mais pessoas precisam ser tocadas, impactadas pela glória de Deus através dessa live. E você é peça fundamental nisso. Seja uma bênção na vida de alguém, na vida de pessoas, compartilhando o link da transmissão no nome de Jesus. Essa live ficará gravada, ok? Às 18 horas de hoje será reprisada lá pelo canal do YouTube. Ainda não se inscreveu? Corre lá, @pennychurch, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e você pode estar maratonando, sendo abençoado por mais mensagens, por mais ministrações, por testemunhos. Há dezenas de testemunhos acerca do que o Senhor tem feito e você vai ver com clareza aquilo que eu estou a pregar aqui. Você não está a ver um homem simplesmente falando de coisas que não sabe, que não vive. Não, você está diante de um homem de Deus, que vive aquilo que está ensinando. Amém? Vive aquilo que está ensinando, ensina aquilo que está vivendo. Que ensina não somente de forma teórica, mas principalmente de forma prática, para a glória de Deus. E assim é na sua vida, assim é na sua família, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus. Se há alguém enfermo, toque na tela agora. Se há alguém com dores, toque na tela agora, por favor. Se há alguém com dificuldade de dormir, com insônia, com pesadelos, sofrendo ataques espirituais, toque na tela. Com alguma maldição de feitiçaria, bruxaria, encantamento, macumbaria, toque na tela agora com fé, crendo no nome de Jesus. E haja luz. Haja luz. Ser livre, ser curado. Completamente no nome de Jesus. No nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Assim é. Você que está aí, toque na tela e seja abençoado com graça, seja abençoado com luz, seja abençoado no poderoso nome de Jesus. Seja abençoada no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, que vença hoje, amanhã e sempre. Amém? No poderoso nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta às 13 horas do horário local, 14 do horário de Brasília, com mais um tempo de curar. Shalom, Shabbat Shalom. Lembrando que 18 horas de hoje nós saímos do Shabbat, esse princípio tão maravilhoso. Não deixe de estar orando, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele está a liberar hoje na sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe, amo vocês.